Hoje, nos nossos estudos bíblicos, nós vamos ver um maravilhoso livro e um maravilhoso tema das Escrituras, que é o Templo e a Missão da Igreja. Esta obra fantástica, aqui, publicada pela Edições Vida Nova, O Templo e a Missão da Igreja, do Greg Beale, ou J.K. Beale. O subtítulo é Uma Teologia Bíblica sobre o Lugar da Habitação de Deus. Então nós temos esse espaço aqui no nosso canal onde nós tratamos de estudos bíblicos, não num sentido devocional, superficial, mas num sentido acadêmico, onde eu apresento para vocês as melhores obras no campo dos estudos bíblicos, da teologia bíblica, da interpretação e exegese bíblica, e vocês deram uma boa resposta ao vídeo anterior, que foi o nosso primeiro vídeo da nossa playlist aqui de estudos bíblicos, que foi Paulo e o Dom, do John Barclay, e por isso eu vou, como eu falei para vocês, trazer mais 2 vídeos sobre aquele livro, uns tratando sobre o dom em Romanos e o outro tratando sobre o dom em Gálatas, mas nesse meio tempo eu vou trazer alguns livros para vocês, até eu desenvolver a crítica ali ao Barclay, e fica até o final para você descobrir o que o Greg Beale tem a nos ensinar com essa obra fantástica aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e converse comigo o que você está achando dessa playlist nova aqui no canal de estudos bíblicos, ok? Pessoal, o Greg Beale é um dos melhores intérpretes da Bíblia do nosso tempo, tanto no sentido de produção acadêmica, de precisão, de análise cuidadosa e exaustiva, de intertextualidade, de citação bíblica dentro da própria Bíblia, e ele desenvolveu esse livro aqui. Esse livro aqui, pessoal, como que ele surge? O Greg Beale, ele tem um comentário de Apocalipse da série New International Greek New Testament, que é uma das melhores séries de comentário do Novo Testamento, que trata do texto grego assim bem aprofundadamente. É uma série avançada de comentários, e esse comentário dele está entre os melhores comentários de Apocalipse que existe, ok? Da contemporaneidade e da história. Nas minhas séries de pregações que eu estou postando aqui no canal sobre Apocalipse, os melhores comentários que eu tenho visto é o do Greg Beale, Grant Osborne, uma visão mais pré-milenista. Numa visão luterana, nós temos o Craig Kister, ou Kester, que é um dos melhores comentários de Apocalipse que tem, uma análise excelente, e alguns outros comentários muito bons também, Gordon Fee, alguma visão ou outra mais pós-milenista também eu consulto, mas o do Greg Beale é realmente muito bom. E ele tem um apêndice nesse grande comentário, de mais de 1.400 páginas sobre Apocalipse, lá do capítulo 21 e 22, onde ele trata do uso de Ezequiel 40 a 48 em Apocalipse 21 e 22. Ezequiel 40 a 48 é aquela profecia sobre um templo cósmico neocriacional que restauraria a criação por onde quer que as suas águas passassem. E isso se cumpre para João de forma cabal no novo céu e na nova terra, onde o próprio Deus habita com o seu povo. Ele pega esse apêndice que ele fez, desenvolve um longo artigo depois disso, e esse artigo se torna a base desse livro, onde ele desenvolve uma teologia bíblica completa do templo. Quando a gente fala teologia bíblica, o adjetivo bíblico não quer dizer que uma teologia bíblica versus uma teologia herética. Isso também pode ser usado, mas a teologia bíblica no sentido de ser um trabalho que desenvolve um tema de Gênesis a Apocalipse. Okay? E ele vai desenvolver esse tema de forma magistral aqui nesse livro. Tá? Esse livro ele faz parte de uma série editada pelo Don Carson, pelo D.A. Carson, chamado New Studies in Biblical Theology, Novos Estudos em Teologia Bíblica. Se eu não me engano, esse aqui é o volume 17, o 17º volume dessa longa série, tem uma capinha cinza em inglês, que a Edições Vida Nova fez o favorzaço para a igreja brasileira de traduzir 400 páginas de pura análise bíblica, ok? Basicamente, o que ele vai tratar aqui? Um dos fundamentos para toda a teologia bíblica para o Greg Beale é Gênesis 1, especificamente versos 26 a 28, onde trata da criação do homem e da mulher como imagem de Deus, e como imagem de Deus eles refletiriam Deus de uma forma funcional também, como rei e rainha, sacerdote e sacerdotisa de toda a criação. Como rei e rainha, Adão e Eva eram para dominar todas as coisas debaixo do domínio do rei do universo, que é Yahvé, que é o Criador, espalhando então esse reino de bondade, de amor e de santidade por todo mundo. Como sacerdotes, eram para eles trabalhar no jardim do Éden e espalhar ele por todo mundo. Portanto, o que é o templo? O templo, tanto no Antigo e Novo Testamento, quanto em toda a literatura do Antigo Oriente Próximo, que cerca, que faz esse contexto cultural e literário do Antigo Testamento, vai mostrar que o templo é o lugar de habitação de Deus, ou é o lugar
de encontro entre Deus, no caso da Bíblia, ou os deuses, no caso da Mesopotâmia, com o seu povo. Em outras palavras, o templo é o link, é o elo que vincula os céus e a terra, a dimensão invisível e visível, Deus e a humanidade, e Deus e o seu povo, né? Portanto, o Éden é uma espécie de, não apenas de proto-reino de Deus, onde o rei, que é Adão, reinaria debaixo do reinado de Deus, mas o Éden também é uma espécie de proto-templo. Quando a gente fala proto, quer dizer que é um templo primário, um templo primitivo, porque Deus descia na virada do dia para conversar e ter comunhão com Adão e Eva ali naquele templo-jardim, que era o Éden. Ao obedecer a palavra de Deus, expulsar e subjugar a serpente, o rei sacerdote e a rainha sacerdotisa da criação, Adão e Eva, eram para espalhar o Éden por todo o mundo através da sua prole, através dos seus filhos perfeitos com a imagem de Deus. E o Éden não era para ficar ali no Antigo Oriente Próximo, onde ele ficava localizado e para ali. Não, era para o Éden tomar toda a criação. E, portanto, na linguagem de Isaías, Isaías 11 e várias outras passagens, o conhecimento de Deus e a glória de Deus cobriam a terra como as águas cobrem o mar, através de uma multidão de imagens de Deus perfeita, de uma humanidade perfeita, obediente à palavra de Deus, refletindo como reis e sacerdotes o reinado de Deus no seu templo. Então, o propósito era o templo se tornar um só em toda a criação. Indo para além um pouquinho disso, existem outros templos ali em Gênesis 1, que o Meredith Klein vai apontar, o Bill bebe bastante do Klein, que, por exemplo, a dimensão invisível é um templo onde Deus habita com os anjos, com a igreja triunfante, é o templo onde ele é adorado ali, e toda a criação visível, o universo, é o seu templo, tá? E o plano de Deus é fazer um só templo, rasgar o véu da dimensão visível e invisível. Adão era para fazer isso, era para, ao encher a terra, era para Deus faria esse um só templo, mas ele falha, ele peca, eles são expulsos do jardim, expulsos do templo, ali junto com a serpente. O que nós temos sempre na temática do templo é a questão de o templo ser tripartite. O templo sempre tem três partes. Então, o templo cósmico, às vezes, é descrito de duas diferentes maneiras. Ou é descrito como o mar, a terra e os céus, quando você diz apenas da criação visível. Quando a Bíblia inclui a dimensão invisível, ela diz a terra, o céu e o céu dos céus, nesse sentido, tá? O Éden também era tripartite. Você tem ali o centro do Éden, que é basicamente onde estava a árvore da vida, o Éden em si, né? E o restante do mundo que estava selvagem, que precisaria ser trabalhado culturalmente pela imagem de Deus, Adão e Eva, tá? É por isso que o tabernáculo, o templo, é tripartite também, onde você tem o átrio, você tem o santo lugar e você tem o santo dos santos. Entre o Éden e o tabernáculo, você tem vários templos mediadores, e numa cosmovisão antiga, onde você não tinha arranha-céus, você não tinha aviões, você não tinha satélites, por exemplo, foguetes, o que mais se chegava próximo do céu eram as montanhas. Então, tanto na Bíblia, no culto ao Deus verdadeiro, quanto em todos os cultos antigos, o templo ou os templos eram sempre no alto de uma montanha, porque é o lugar mais próximo dos céus para ser a casa e o portal de Deus, é ali que seria o templo. Então, por exemplo, a Arca de Noé. A Arca de Noé é um templo passageiro, um tipo de templo passageiro. Ela tem 3 andares, mostrando a tripartição. Deus estava protegendo ali o seu povo. Noé, com uma consciência sacerdotal muito clara, ao sair da arca no Monte Ararat, em cima do monte, ele oferece um sacrifício a Deus como sacerdote. Estava ali como se fosse no Santo dos Santos do Monte Ararat. Depois tem vários templos que, por exemplo, em Gênesis 22, na famosa passagem que chama Akedah, que é o amarramento de Isaac ali no Monte Moriá, Abraão é um tipo de sacerdote oferecendo o seu filho em cima do monte, ou seja, num templo primitivo provisório, né? Jacó, não num templo, mas ele coloca a cabeça ali numa pedra e dorme, fugindo do seu irmão Esaú, e ele tem essa visão
dessa escada que une os céus e a terra, ali é o templo, é chamado de Beit El, né, do Betel, que é casa de Deus. Casa de Deus é sinônimo absoluto de templo de Deus, é o lugar de habitação de Deus nesse sentido. E o Monte Sinai, ele também é um templo passageiro até ser construído o tabernáculo. Você tem ali a base do monte, onde o povo ficava, o meio do monte, onde Arão e um ou outro sacerdote ia, e o topo da montanha que só Moisés poderia ir, até que se construiu o tabernáculo. O tabernáculo é uma espécie de duas coisas, de microcosmo. Você tem ali um monte de imagem do cosmo, o véu com todas as cores do céu, né? Querubins ali guardando o Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos é como se entrasse nessa região celestial, simbolicamente falando. E também o Éden é como se fosse uma reconstrução, o tabernáculo é como se fosse uma reconstrução do Éden, porque você tem ali uma simbologia edênica muito grande. O candelabro numa forma de árvore e os querubins guardando a entrada ali, como os querubins guardaram o Éden. É uma espécie de retomada desse Éden templo, né? Salomão constrói o templo, mas tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão são também templos passageiros. O Novo Testamento fala em várias passagens, João 2, Colossenses 1, Colossenses 2, várias outras passagens, que Cristo é o templo. Ou seja, Cristo é o lugar de habitação e de encontro entre Deus e a humanidade. E nele habita corporalmente toda a plenitude, ou seja, o corpo dele é o templo definitivo. Portanto, todos os templos que vieram antes de Jesus apontam para ele. Ele é o corpo que sombreia todos esses templos atrás dele, né? Então, ele é o templo escatológico inaugurado em seu corpo ao ressuscitar dos mortos, ao encarnar e ressuscitar. E ele estende esse privilégio e essa graça para a sua igreja. A sua igreja, por estar unida a ele, nós somos o templo de Deus. Ok? Nós somos o templo de Deus individualmente. Paulo fala em 1 Coríntios 6, por exemplo, que nós devemos não nos entregar à imoralidade, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Portanto, a gente precisa ser santificado, porque nós somos comprados por sangue. Mas não somente o indivíduo é templo, o Espírito habita dentro de nós, mas também a comunidade é o templo escatológico, unida a Jesus, porque o 1 Coríntios 3, Efésios 2 e outras passagens mostram que o Espírito habita também na comunidade. Então, na Bíblia nunca existe uma dicotomia entre indivíduo e comunidade. A comunidade sempre é composta de indivíduos e o indivíduo sempre está dentro de uma comunidade. Uma coisa se aplica ao outro nesse sentido, nesse tema do templo, né? E a igreja é esse templo escatológico inaugurado em Cristo Jesus, mas ainda não é o fim. Quando Jesus voltar e consumar aquilo que ele inaugurou na sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele ele traz a consumação, a finalidade, e, portanto, ele expulsa todo o mal, o diabo, os demônios, os ímpios, e você tem uma purificação da criação, onde existirá um só templo. A dimensão invisível e visível será uma só coisa, o véu que separa essas duas dimensões será rasgado, e num só lugar, nessa criação restaurada, anjos e a igreja louvará a Deus e viverá para ele em sua presença imediata. Não vai haver mais um templo de parede, como já não há desde Jesus. Nós somos o templo nesse sentido. Isso não dá base nenhuma para os desigrejados, muito pelo contrário. Só é templo individual quem é templo, faz parte do templo comunitário em Cristo. Assim como a metáfora do corpo, você não é membro de Cristo, você não é membro do corpo dele. Mas todo o cosmos, os céus e a terra unidos a Jesus, vai ser um só templo. Nós habitaremos para sempre aí na presença imediata do Deus triuno, com a igreja perfeita e os anjos eleitos. Nós estaremos para sempre com o Senhor, tá? Qual que é a aplicação prática que ele faz? Porque o título do livro, que na verdade foi publicado em 2004 em inglês e traduzido pela Edições da Nova em 2021, tá? Excelente livro, quero que muito vocês comprem. Vou deixar o link aqui nos comentários para vocês comprarem pelo nosso link. Vocês estão abençoando ainda mais o canal. O subtítulo o título é O Templo e a Missão da Igreja. Qual que é a missão da igreja nesse meio tempo, antes do tempo cósmico consumado e a igreja como templo escatológico inaugurado? A nossa missão é a mesma de Adão no sentido escatológico.
nós temos que espalhar o templo por todo o mundo, espalhar o Éden por todo o mundo. Como? Não como Adão, que não tinha pecado, o Adão antes da queda, pré-lapso, não tinha pecado e, portanto, procriaria sem pecado com Eva. Não através da procriação, necessariamente, mas através da regeneração e não da geração. E a regeneração vem pela proclamação do Evangelho. Quando nós testemunhamos, pregamos e vivemos o Evangelho, sendo luz deste mundo e sal dessa terra, o Espírito vai convertendo as pessoas e essas conversões o Éden se espalhando por todo mundo, ou seja, a presença de Deus se espalhando por todo mundo, portanto, o templo escatológico aumentando, cada um sendo uma pedrinha viva, para usar a imagem do apóstolo Pedro em sua primeira carta, sendo colocada um sobre o outro aí como um templo vivo ao Senhor, tá? Então, esse foi o estudo bíblico de hoje, nossa segunda série aqui, o templo e a missão da igreja. Espero muito que vocês comprem, leem, comentem aqui comigo. Se vocês querem que eu comente mais a fundo algum capítulo específico do livro, que eu certamente faço mais um vídeo sem problema nenhum, tratando assim mais profundamente, com mais acuidade, algum capítulo do livro específico, que cada capítulo vale a pena muita meditação e reflexão nossa, tá bom? Então, de novo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que a gente possa alcançar e abençoar mais pessoas com nossos estudos bíblicos aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe vocês.